Rapaz, pra você ter ideia, assim, a gente chega para plantar uma igreja normal. E um certo dia, uma meninazinha, eu acho que ela não tem nem ideia do quanto que ela foi importante nesse caso, apesar de que assim, o que ela passou, a gente não queria ter participado disso, mas ela chegou, ela tinha 11, 12 anos, ela falou que tinha sofrido um abuso de um parente dela. Cara, aquilo deixou a gente sem sono, porque a gente não sabia como fazer, e eu acho que no início você tem alguns problemas de tentar resolver as coisas de um jeito comum, e aí, de repente, apareceu um segundo caso. E aí um terceiro caso, e nós chegamos a ter, num período muito curto, 15 casos, assim, 15 informações, e aí foi a hora de ir atrás da Conselho Tutelar e de apoio, e buscar redes que pudessem. Eu escrevi uma carta para a convenção até sobre isso, e aí foi tentar entender a questão da cultura, né? Então, eu gosto de chamar de uma doença moral aqui em Macapá, e eu tenho alguns dados importantes aqui que eu posso citar para você, do porquê nós fazemos, né? É que o Amapá tem a maior taxa do país de estudantes entre 13 e 17 anos que já sofreram abuso sexual. Eu fiz uma pesquisa com os alunos de uma turma nossa, e dos 22 alunos, aqui nós atendemos hoje 105 alunos, né? Dividido em 4 turmas, são 2 turmas, por turma por idade. E em uma turma de 22 alunos, 7 sofreram algum tipo de abuso, exploração ou violência sexual. Isso dá uma média de 35%. É uma média altíssima para essa realidade. Então, você tem quase 10% dos alunos que têm entre 13 e 17 anos já relataram terem sofrido relação sexual forçada. E o indicador maior é sempre entre meninas, que aí já chega a quase 14%. Nos alunos do Amapá, meninos e meninas que têm entre essa mesma idade aí, adolescente, 18% já declararam terem sofrido algum tipo de abuso. Nós também temos a maior taxa de gravidez na adolescência, também pertence ao Amapá. Então, assim, o Amapá é é um estado com pouco saneamento básico, né? É um estado que está centrado muito no funcionalismo público, e também a sua geografia é de muitas ilhas aqui da região do Pará, e você tem uma grande concentração de pessoas que saem das ilhas do Pará com o propósito de virem. Sabe a ideia do sonho americano? Ele sai das ilhas do Pará com a idade de, eu vou para a cidade grande, e aí você tem, dos últimos censos aí, 2010, que se tem dados registrados, 100 mil pessoas morando em áreas de palafitas, que são áreas onde o Amazonas entra, faz o seu lago, e as pessoas fazem as casas em cima desse lago. Então você tem zero saneamento. O estado do Amapá hoje tem 7% de saneamento básico, o que é, se você pensar aí, dependendo do público que assistir aí, é assustador, porque você tem cidades grandes com quase 100%. E das 100 maiores cidades do Brasil, Macapá é a 99ª em saneamento básico e a pior capital do Brasil em saneamento básico. Então, tudo isso junto dentro das realidades que você tem muito em comunidades ribeirinhas, aqui, talvez não sei se vocês ouviram, mas a gente tem aqui como é que chama, meu Deus, uma lenda, que é a lenda do Boto, de que o Boto sai do rio, ele engravida a menina e depois ele vai embora. E aí a pergunta é, de onde surge essa lenda? Essa lenda surge dos diversos casos de incesto, de abuso, porque só morava na região, na comunidade ribeirinha, só morava uma família, e de repente essa menina aparece grávida. Quem engravidou ela? Né? Então, automaticamente, alguém tinha que engravidar. Então, ficou a culpa para o Boto. Então, quando a gente encontrou essa realidade, a gente pensou, como a gente pode ser igreja numa realidade como essa e quebrar esse ciclo da maldade? Né? Eu tinha 9 meninas grávidas em 2012, 13, entre 12 e 14 anos. E a gente pensou, a gente precisa fazer alguma coisa para acabar, para quebrar esse ciclo da maldade, para uma coisa que é muito comum. Assim, eu não sei se a palavra certa é comum, mas as pessoas, elas já não sentem mais, porque isso se tornou uma parte da realidade. Tá normalizado, né? Tá normalizado. Isso já é algo que não causa estranheza, mas virou cultura, né?
E aí, eles não gostam muito que a gente diga que é parte da cultura, porque se torna uma ofensa realmente, como se eu, assim, a gente tem uma cultura de estupro. Por isso que eu gosto de chamar a ideia de doença social, porque não é parte do povo, né? O povo não é assim. E aí,